Para esse quinto café aqui da casa, eu convidei ela, que é fotógrafa de várias áreas, né? Trabalha em várias Sim, áreas, trabalha na área feminina, área corporativa, clipe, fashion trip, tudo que você imaginar. É a Bia, que tá sempre aqui em casa. Um sim. prazer estar te recebendo. E aí, vamos desenrolar essa história, Sim, Darcy, como eu tinha te falado, né? Eu tô né? muito honrada, de verdade, de participar desse começo. Eu valorizo muito os pequenos começos, assim, que não é tão pequeno assim, né? Vamos combinar. E que da importância disso que você tá fazendo, porque no mercado não tem, né? De fotografia tem um. é, Só que trazer essa questão da humanização das histórias, porque o fotógrafo ele conta histórias, né? O filmmaker ele conta as histórias, né? Não é só o entretenimento, mas conta essas histórias das pessoas. E eu tô muito honrada de poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Que legal. Me conta como que começou, como que a fotografia entrou na sua vida. Vamos voltar isso aí, vamos lá para trás. Pois é, eu fiz faculdade de biologia. Tá, tudo a ver, Tudo mas a tem. ver. Assim, tem aquele negócio assim, não tem a ver. Tem sim. Na verdade, dentro da fotografia, dentro da biologia, até tem. Eu participei até de um concurso de fotografia dentro da bio, né? Da faculdade de biologia. Mas se você pegar a NetGeo, né? Você vê, tem tudo a ver. Aham. Né? Não só a questão de biologia, da zoologia, né? De animais, do macro, mas no micro também. Tem uma área vasta dentro da bio, né? Da parte micro. Enfim, tem muito Muita campo. coisa Se a a ver gente com for falar de tanto. fotografia. Exatamente, tem sim. Mas não é isso que me atraiu. Apesar de ter começado, né, ali fotografando a paisagem, animais, antes, né, lá onde começou, com Aham. 16 anos. Tá. Ou antes. Primeiro, quando lançou aqueles celulares, né, com câmera, que Aham. não existia isso antes, parece um negócio de muitos anos É, atrás, né? é. Mas não é Mas tão assim. existia um tempo que não tinha, Não é. tinha, pois é. Eu já comecei a me interessar por aí. Porque, na verdade, a minha família, ela sempre gostou muito de fotografia. Então, a gente tem uma mala gigante, a gente viaja... A minha infância foi muito de viagens. Tá. Então, eu até tenho a câmera que me fotografou a infância inteira, que hoje fica na estante, né? Legal. Era uma Yashica com 35 mm. Tá lá, tô tentando resgatá-la, vou dar uma limpadinha, vamos ver se ela vai voltar pra gente fotografar analógica. Mas começou esse interesse muito ali e tudo mais. Mas comecei fotografando uma coisa ali, gostava de fotografar, me fotografar Paralelo. também. Ah, não entendi. Paralelo com o que Paralelo. você. Aham. E aí meus pais me deram, quando eu fiz 16 anos, eles me deram minha primeira câmera, que era uma Yashica também. Aham. Dessas shotzinhas, sabe? Aham. Nada demais. Que o digital era novo também, né? É. E aí eu fui indo, fui fazendo fotos. Aí eu falei, não, eu quero uma câmera maior, agora melhor, né? Aí fui procurando, comprei uma de zoom. Comprei não, ganhei, né? Do meu avô, foi. Meu avô que me deu uma de zoom, porque ele gosta muito também de fotografia. Imagina, meu avô tem as câmeras, aquelas de lata. Então já vem, é uma coisa que Já de é uma meio de família. Ele não história. é fotógrafo, mas sempre gostou muito de fotografia, né? Então tem uma história já aí que veio, né? E aí depois eu falei, não, eu posso trabalhar com isso, de repente posso ganhar dinheiro com isso. E na época eu era de uma igreja, e era uma igreja que em São Paulo, ela é uma igreja muito grande, só que ela estava começando aqui em São Paulo, e eu participei desse começo. E Aham. aí eu lembro que na época o pastor viu que eu tinha um talento, eu levava a minha de zoom, e tinha a câmera profissional da igreja. Ele deu na minha mãe e falou assim, vai brincar, minha filha. Que legal. Né? E eu sou muito grata a isso, porque me deram muita oportunidade, né? Nessa área, assim, dentro da igreja. Me ajudou muito. Eu tive também um mentor, que foi o Thiago, TKS Designer. Ele faz design de várias pessoas, assim, relevantes. E ele me ensinou muito. Eu colava nele o tempo inteiro, queria saber sobre e tudo mais. E aí eu fui crescendo. Foi Fui mergulhando nesse mergulhando. universo. Nisso, fazendo faculdade de biologia. Tá. Paralelo, Fala, né? paralelo. E só que, assim, paralelo, que eu já estava estagiando, eu comecei a estagiar na faculdade de biologia já no primeiro semestre. Eu Tá. consegui, né? Então eu já fui, eu sempre sou aquela pessoa que voa de cabeça, sabe? Aham. Só que as pessoas começaram a pedir.
Eu falei, eu tenho que começar a cobrar, Sim. né? Mas de uma maneira resumida até, teve um momento que me indicaram para uma produtora para trabalhar no Mambo e na C&A. Eu falo que ia ter muito engraçado, né? Porque tinha 3 pessoas na entrevista. Uhum. Uma tinha feito técnico na Unip, outra tinha feito a IF e eu. Que eu não tinha feito nada, mas eu era um talento ali, né? Ninguém me ensinou a fotografar. E aí eu passei na entrevista. Como, gente? Eu não sei. Talento. Talento. E aí eu comecei, nossa, eu tava até contando pro Uber que eu tava indo pra cá, que eu trabalhava no dentro do centro de distribuição de roupas de São Paulo. Uhum. Então, ali foi muito importante pra mim, pra entender como era fotografia estilo, como funcionava aquela linha de produção, lookbook e tudo mais. Foi um pouco sofrido, porque era lá em Budas Artes, eu tinha faculdade de biologia, e eu chegava atrasada sempre, né? Mas aí eu fotografei e comecei, assim, profissionalmente mesmo, falar assim, olha, agora valendo, eu fui contratada como fotógrafa. Uhum. Foi na fotografia de estilo. Tá. Por mais que eu fotografasse, Isso né, que por ano, hobby. Bia? Ai, meu Deus, espera. 2013. Tá. Eu acho que era Uhum. 2013. Foi. Ou 2012 ou 2013. Tá. Às vezes não tá fazendo mais conta. Para de contar. A gente vai fazer 30, não vai fazer 30, a gente não faz as contas. Mas é por aí, já faz uns bons anos, né? E aí, como fotógrafo mesmo, foi isso. E aí eu comecei, fui indo, terminei esses 2 projetos, continuei fazendo biologia, aí comecei a iniciação, fui fazer outros cursos, indo ali na área de herpetologia, olha lá. Foi indo e tudo mais. Até que chegou uma hora que, assim, nessa época eu tava trabalhando. Me chamaram pra cuidar de uma rede social. Olha que doideira também. Que aquele começo que não tinha o social media. Sim. Né? Tinha as pessoas que era da comunicação, mas era uma coisa muito que nova. Foram indo. Não tinha, acho que nem Instagram, gente. Instagram ainda tava começando. Então, um estúdio de música, que era no Morumbi, que era o Estúdio Morumbi, precisava de alguém, um profissional lá dentro para isso, né? E que cuidasse do Facebook deles. Porque eles tinham um projeto e tal, não sei o quê. E precisava para capas, né, de CDs, né, ali. Que também não tinha Spotify. Parece um reino tão distante, mas não é. Não tinha nada. Não tinha. Então, eles precisavam disso. E aí, me chamaram, uma pessoa conhecida, estava lá dentro, me chamou. E acabei ficando lá. E aí eu estagiava meio período num parque e meio período como bióloga e meio período eu ia pro estúdio. Até que um momento que, assim, eu passei um momento bem crítico também de uma crise, termo de relacionamento e tudo mais. Bem crítico, assim, de crise de identidade mesmo, de propósito. Sabe quando dá aquela crise existencial? Me deu essa crise existencial forte, assim, de depressão, quase uma síndrome ali do pânico, de dar, sabe, aquelas de ansiedade, sabe? Aquelas crises de ansiedade, parece que você vai morrer, não sei o quê. Então, eu tive isso também. Então, no meio desse turbilhão, assim, eu acredito muito em Deus, né? Eu acho que até a criatividade, ela tem muito a conexão, assim, né? Se for pra história, se falar de histórias, tem conexão. A arte e Deus, né? Não importa como você chame ele, mas a arte e Deus, eles têm muita conexão. Então, eu sempre acreditei muito no divino. Então, eu falei assim, Deus, o que eu faço? Porque eu sou apaixonada por biologia, eu amo isso que eu faço, eu sou apaixonada pela biomarinha, porque foi por isso que eu entrei, né, na faculdade de biologia. E o que eu faço agora? Né, em meio àquela crise toda. E eu ouvi aquela vozinha lá dentro falando assim, olha, te chamei, o que você flui? Eu te chamei pra isso aqui. Isso flui de dentro de você. Você é como você enxerga o mundo. Então vai... Com o seu olhar. Com o meu olhar. Então vai, que é isso que é o seu propósito de vida. E eu fui. Aí foi. E aí eu fui. E aí eu larguei, imagina, meu pai pagando faculdade já. Você largou tudo Nossa. E investiu. E onde que surgiu o seu projeto, que é o de dentro pra fora? O de dentro pra fora. Eu me arrepio todas as vezes que eu falo dele. É ele que me trouxe o senso de propósito. Tá. Porque aí, quando isso aconteceu, né? Quando a gente começa no autoconhecimento, quando a gente começa a fazer o caminho que a gente acha que é pra fora, mas é pra dentro,
E no meio dessas crises todas, que eu comecei a me descobrir. Então, por isso eu linko muito o nosso desenvolvimento pessoal com a fotografia, porque tem tudo a ver. Parece que não tem nada a ver, Mas a mas autoimagem. a autoimagem, ela dita muita coisa sobre a nossa vida, né? Então, eu parei, né, tudo, larguei faculdade e falei, não, agora eu vou me profissionalizar. Né, eu sei fotografar, né, eu sei ali o que eu tô fazendo, mas no olhômetro, mas qual que é a técnica? Né? Como que é esse mercado? Eu não conheço. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Viver disso. Como é que eu vou viver disso? Então, eu fui fazer uma escola de fotografia, passei ali 1 ano imersa, né? E aí, precisava fazer um TCC. E aí, esse TCC, eu falei assim, o que eu posso fotografar? O que eu posso fazer que seja marcante? Que isso possa se tornar rentável depois e que vai fazer sentido. E aí, aquela vozinha, sabe aquela vozinha que me falou antes? Essa vozinha também me disse que para eu fotografar mulheres, para eu fotografar as mulheres, a beleza delas, mostrar como elas podem ser bonitas. Mas eu falei assim, Deus, como que eu vou fazer isso se eu mesmo me sinto horrível? Eu nunca tive autoestima. Até os meus 22 anos, eu não tinha autoestima. Né? Eu me achava o patinho feio, passei desde minha adolescência mesmo, assim, me achando feia mesmo. Tive problemas com questões de relacionamento, de não conseguir me relacionar com outra pessoa, né, com sexo masculino, porque, na verdade, com ninguém. Por conta que eu não me achava digna. Dentro dos né? padrões. Dentro dos padrões, Isso. Imagina, sempre fui gordinha, cabelo cacheado. Padrões, né? Padrões que hoje em dia acho que nem... exatamente, dentro dos padrões de antigamente, né? Cada época também tem os seus padrões, Sim. né? Mas eu me vi assim. Né? E aí, nesse processo do autoconhecimento, que veio tudo junto, a fotografia, ela me ajudou muito a me enxergar. Né? A me enxergar, me olhar. Foi uma troca. Foi uma troca. Você então, fotografia, né? Foi um fluir. Então, aquilo que era meu dom começou a fluir de mim. Pra mim mesmo. Né? Começou a fazer pra mim mesmo. Então, eu comecei a me enxergar. E eu tive uma experiência. Eu cheguei a ficar 1 mês dentro do quarto, assim, de só levantar pra comer e tomar banho. Só que eu sempre gostei muito de ler. Né? Eu sempre tive livros, como minha mãe é terapeuta, eu sempre tive livros como Augusto Cury em casa. Então, eu comecei a ler. E isso foi me libertando. Né? Até que um dia eu tive uma experiência do espelho. Que todas as vezes que eu falo eu me arrepio, assim, porque foi uma experiência que mudou a minha vida. E aí foi mudando a minha concepção, a minha autoimagem. Daquilo que me vi. Então, eu me olhei no espelho e eu vi que eu não era tão grande, né, fisicamente, quanto eu achava que eu era. Eu usava roupas largas, né, eu sempre me escondia, né, eu tinha... aqui era isso aqui, assim, eu vivia assim, né, hoje você me vê aqui, mas antes eu era toda curvada, fechada, né? Porque eu estava fechada e me enxergava assim, né, então foi assim, eu acordei um dia normal, foi uma experiência realmente que mudou a minha vida, eu acordei um dia normal e fui... Eu lembro que era um dia cedo, que era pra trabalhar, e eu me olhei no espelho e eu levei literalmente um susto, porque eu não reconhecia aquela pessoa que estava no espelho. Então, deu um tilt na minha cabeça. Pera, mas foi positivo. Porque eu nunca, aquele momento, eu nunca tinha me enxergado como eu realmente sou. Eu comecei a enxergar e eu fiquei mais ou menos 1 hora ali chorando. Foi uma experiência muito marcante mesmo. Realmente mudou a minha vida. Então, ficou ali, aquela voz começou a me falar, olha a sua beleza, olha como seus olhos, olha suas curvas, olha seu cabelo, olha você, olha quem você se tornou, sabe? E aí, essa mudança foi de dentro pra fora. E daí que veio esse projeto de você foi ajudar outras mulheres. Então, foi um TCC que começou ali pra eu apresentar, então eu peguei 5 mulheres. Tem até o vídeo, né, do primeiro vídeo lá atrás, que você viu o segundo. O valendo. Você viu o valendo, você não viu o primeiro lá atrás, mas eu fui fotografando essas mulheres e eu comecei a me enxergar nelas. Tá. Né, eu falo que a fotografia é isso, né? Você deixa um pouquinho de você também. Exatamente. E pega um pouquinho ali daquela pessoa que você é uma troca. É uma troca. E aí eu comecei a me enxergar nelas. E enxergar que, poxa, como que essa mulher tão linda que está na minha frente, com uma história tão, desculpa a palavra, foda,
entendeu? Que tem toda essa força e ela não se acha digna. Como que é isso? Por quê? Aí eu comecei a fazer perguntas, mas por quê? Por que que eu me sinto assim? Por que que ela tá se sentindo assim? Então eu fui fazendo essas perguntas, eu falo de perguntas inteligentes, né? E trazendo essas respostas pra mim mesma. Então eu fui estudando a mim mesma. E a fotografia me trouxe isso. E nesse seu projeto, quando a pessoa te procura, a mulher te procura, você faz meio que uma imersão na história dela para construir o que Isso. você vai fazer? Como que é o seu processo de criação? O meu processo de criação, quando a gente fala de tudo de dentro e fora em si, né? Antes da pandemia, agora pós-pandemia, a gente tá num outro jeito, outro formato de projeto. Parece que ele não tá aí, mas ele tá. Uhum. Ele tá ativo, mas ainda nas escondidas. Mas antes, né, da pandemia, até, eu fazia, né, da forma... Apesar que eu ainda trago isso dentro das minhas técnicas, né? Eu uso o PNED, PNL também. Eu trago para dentro dos meus ensaios, mas ele em específico, antes eu fazia ele individual. E aí eu trago primeiro a vivência, né? Eu tenho uma conversa antes, né? Eu trago antes esse autoconhecimento, um pouco ali do autoconhecimento. Eu digo que eu dou um startzinho, sabe, na sua identidade. Então, para que você possa ter essa experiência e se enxergar, né? Então, eu faço 2 perguntas que eu falo que são gatilhos mentais, e hoje eu vejo realmente, falando de PNL, que eles são gatilhos realmente, que eu fui estudar. Uhum. Isso foi tudo na parte empírica, e depois eu falei, não, eu comecei a ler, eu falei, pera, isso já existe? Mas isso foi de maneira de vivência, ninguém me falou, né? Então, foi realmente experiências. Então, eu faço essas 2 perguntinhas pra pessoa, que é para que ela se enxergue. E é muito doido o que acontece, porque eu já cheguei a ficar 1 hora com uma mulher, sozinha, né, no individual, que depois eu fiz o coletivo, que foi o vídeo que você viu. Uhum. 1 hora, ela não conseguia se olhar nos olhos. Porque a experiência do espelho. Da mesma forma que eu tive essa experiência do espelho, hoje eu trago eu repasso essa experiência de você se olhar nos olhos. E é muito poderoso isso. E você também tem o projeto que é a fotografia no papel? É isso? Fotografia no papel. Ele é um reflexo disso também? Não só ficar no digital, porque você tem toda essa vivência e isso é um complemento ou não? É outra história? Assim, é um complemento, mas não é. Tá. Porque a fotografia no papel hoje, ela vem para um love, né? Então, falando de mercado, o que eu percebi? Hoje você precisa ser nichado. Aquele fotógrafo que não faz tudo, não faz nada. Mas é uma mentira, porque a gente sabe que todo fotógrafo faz tudo. Sabendo Tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco. Mesmo. Mas, para vendas, isso não funciona, realmente. Então, o que eu fiz? Eu desmembrei, né? Então, hoje eu tenho a Unlove, que é, como eu falo assim, gente, para minha família é algo muito importante. É um valor meu muito forte, né? E essa parte da fotografia conta a minha história. Conta quem eu sou, de onde eu vim, né? Se eu for entrar para dentro da história da minha família aqui, eu só sei quem eu sou hoje, porque eu fui ver de onde eu vim, né? Que é uma história muito forte também. Então, talvez a gente só saiba também da história do Brasil, da história, enfim, mundial, porque existe uma foto, certo? E o poder de uma fotografia no papel é muito grande. Esses dias mesmo a gente teve uma experiência com a Unlove, que é essa marca que é só de família, os pequenos casamentos, o mais intimista. A gente fez um varalzinho numa festinha de criança de uma família que eu acompanho. E, cara, quando as pessoas foram chegando e vendo o varalzinho, todas as pessoas choraram. Mas por quê? Nem sei se eu posso dar conta disso aqui, mas a gente vai não falar nomes, não. Mas eu não sabia. O pai da pessoa, que era dona da festa, tinha falecido exatamente no aniversário anterior. Então tinha ainda mais... Entendeu? Então, peso maior. Tinha um peso maior. Então, olha que poderoso isso. Muito. Eu acho isso muito poderoso. Quando eu olho, né, eu tive experiências na minha família mesmo, que nessa questão de foto e tudo mais, a gente vendo fotos, minha mãe sempre fez festa, né, quando eu era criança, o meu avô tem uma chácara, então a gente fazia festas do aniversário do meu e do meu irmão, que são perto ali, né. E a gente começou a ver essas fotos e ver que, assim, a maioria das pessoas tinha morrido. Olha que doideira. Eram muitas pessoas. E eu falei assim,
a gente precisa... Aqui a gente tá comemorando. A gente precisa comemorar a vida, gente. Todo mundo morreu. Vamos comemorar quem tá vivo, não é? Uhum. E a gente fez uma festa de 80 anos pra minha avó. E aí a gente se reuniu e todo mundo gostou muito. Fiz foto, fiz álbum pros meus avós, mas então isso vai ficar na história, isso ficou marcado pra todo mundo. Então, é muito poderoso, assim. Eu já vi... Imagina pra um casamento. Um casal que tá ali... que ele tá brigado, por exemplo. Tá ali a ponto de separar. Pega um álbum de casamento. Você não vai lembrar qual o sentimento que você tinha ali? Sim, Isso a pode... foto ela tem esse poder Ela de tem esse poder. te levar de novo para aquele lugar, Ele né? tem, exatamente. A foto, eu posso dizer que ela é espiritual. Ela te leva de novo. Porque ela te traz uma conexão. Eu sempre falo isso também, que a foto te conecta. A foto te conecta. Ou reconecta. Exatamente. Ô, Bia, eu fiquei olhando um pouco do seu trabalho e eu vi também que tem uma certa poesia ali nas suas composições, principalmente na parte de vídeo. Acho que é um pouco do que você veio me contando de toda a sua trajetória, né? Eu senti assim, eu vi que você trabalhou com uma produtora também, alguma coisa de clipe. Você faz umas viagens que eu achei super legais. Sim. Me fala um pouquinho disso. Na verdade, o clipe não é uma produtora, foi brincadeiras minhas. Eu achei que era uma produtora. Não, que bom, gente, porque foi Ficou super muito amador. legal, muito legal. Na verdade, assim, até os clipes que você viu de uma banda, né, que é a Marílio, é a banda do meu irmão. Então, ali a gente fala que eu e meu irmão, a gente é uma equipe de marketing. Aliás, a gente abriu na pandemia, né? A gente chegou a abrir uma agência. Agora a gente tá mais, cada um na sua, assim, mas por conta da vida mesmo. Mas ele é designer, né? Ele é designer e músico. Então, a gente só uniu ali, a gente troca umas brincadeiras. A gente troca umas brincadeiras. E que eu acho que isso é muito importante pro fotógrafo, que é uma coisa que nós fotógrafos e filmmakers a gente esquece um pouco quando a gente trabalha muito no comercial. Porque a gente quer vender, porque a gente precisa pagar a conta, mas existe uma parte criativa, né? Sim. E que muitas vezes a gente esquece de trazer ela, né? Porque a gente faz aquilo que o cliente está pedindo. Sim. Né? Claro que tem nosso olhar, tem tudo, mas... Nem sempre dá pra fazer arte. Exatamente. Eu até sinto muito falta desse autoral. Que, aliás, o autoral eu tô trazendo mais pro de dentro pra fora. Né? Vou lançar um livro, mas só vou falar isso. Do de dentro pra fora. Calma. Vai acontecer ainda, mas tá no processo, que não é um processo tão fácil. Mas trazer esse autoral. Né? Então, a parte de criatividade, né? Eu tento trazer essa poesia, que é como eu vejo a vida, né? Eu tenho esse olhar, eu acho que cada um também tem a sua... Cada produtor de conteúdo tem o seu olhar, né, poético, mas eu tento trazer essa questão mais quente, né? Você pode ver que tem mais os vermelhos, os amarelos, que traz mais esse aconchego. Então, eu trago um pouco disso, né? Então, não é uma produtora, mas eu tô mais transitando aí nessa parte de vídeo, até porque, né, o Instagram, as redes sociais, elas viraram mais vídeo do que foto. Entrega mais. Né? Entrega muito mais. Então, existe essa necessidade, não é fácil. Eu gosto muito de fazer vídeo, mas hoje eu tenho profissionais que trabalham comigo. Eu ia te perguntar isso. Existem profissionais que trabalham comigo, parceiros que fazem a parte do vídeo. Quando você vai, a pessoa te contrata, se ela quiser a parte de vídeo, você faz junto com... Isso, eu faço junto com um profissional. Às vezes eu faço eu sozinha, mas sempre tem o meu direcionamento, né? A gente tem que ver nossas partes fortes. Então, a minha parte forte hoje, eu vou vendo o meu desenvolvimento, é muito mais de direcionar do que o executar, né? Então, nessa parte de vídeo, eu gosto muito do direcionamento. Até antes de vir pra cá, eu tava fazendo roteiros, que a gente, semana que vem, vai estar numa fashion trip, produzindo conteúdo. Na verdade, não é tão uma fashion trip, porque a gente tá mais pra hotelaria do que da moda, dessa vez. Mas a gente sempre faz também essa questão do fashion, né? A gente conecta marcas. Eu vi isso. Você reúne marcas e aí você vai para algum lugar. Acho que foi Campos do Jordão, não? A gente foi para o ano passado. Nós fomos para Campos do Jordão e pro Hotel Fazenda Dona Carolina, Nossa, que é eu vi assim, achei lindo. Que trabalho legal. E aí esse ano a gente não tinha feito ainda, então semana que vem, por um acaso, na segunda-feira nós estamos indo para Monte Verde, pro
Cantinho da Raposa, que é um lugar maravilhoso, é lindo, e para produzir conteúdo para eles. Então vai ser muito legal. Nós estamos também já com projetos mais lá para frente, começo do ano. Então, se você for uma marca, tá olhando, manda para nós. Eu achei muito legal. Então, é muito legal, porque assim, é uma necessidade bem elaborado. Hoje. Eu vi assim, você monta todo um tem todo um roteiro, tem todo um projeto. A gente é... conversa, faz um brainstorm ali com a É marca. quase um filme aquilo lá. Exatamente. Filme, né? Exatamente. É que nem tá postado lá tudo ainda, só né? Só dá pra pôr um pouco. Tem vários. Então, a gente faz vários conteúdos conforme, né, conectando a marca ao lugar. Porque é uma necessidade hoje das marcas. É um volume de conteúdo muito grande. E a gente não dá conta, vamos combinar? Sim. Né? Então a gente tem uma loja, uma marca, às vezes não tão grande, mas mesmo as grandes, não dá conta de tanto conteúdo, né? Que precisa ser ali para você gerar valor e tudo mais. Por mais que pareça que é 2, que é assim, né? Os Reels, não é. Existe um trabalho muito grande, né? Até o ano passado foi até engraçado de ver, acho que você viu os destaques, né? Cara, deu com uma pilha de roupa no carro, eu aqui assim, e as meninas na frente também toda apertadinha, porque a gente ia fazer um Reels daquele de segunda a domingo. Olha a quantidade de roupas. É um volume muito grande, né? Então, é um trabalho grande, árduo, mas é muito gostoso de fazer. Eu gosto muito. Então, a gente conecta, né? E traz esse posicionamento também. E agora, tô com uma equipe nova. Eu ia te perguntar, pra onde que tá indo o seu olhar? Porque eu vejo que você... Meu olhar é dinâmico, tá ali. Pra onde você tá indo agora? Mas eu tô com uma equipe nova, que é com Gabs e a Ari. Então, a Ari, além de modelo, ela é social media. Então, a gente já traz toda a estratégia, traz também pros lugares e pra marca, a gente já traz o calendário. Pronto. Facilidade está aí, muito, né? Muito, Então, nós já trazemos isso pronto para a marca, para o lugar, para o hotel, que às vezes não tem ali para também, porque o turismo está voltando agora, é uma área que está forte também, né? Sim. Mas que ela está voltando agora e precisa gerar esse valor para trazer esse público de volta. E às vezes não tem ali para investir numa equipe de marketing, né? Para ficar ali. Você oferece uma solução. Eu estou oferecendo uma solução, que eu vou produzir aquilo, já vou te entregar esse calendário pronto. Claro que o social media é muito mais do que isso, né? A Ari tá lá para isso, para trazer esse posicionamento, a estratégia de venda, né? Mas ali para produzir conteúdo, isso é maravilhoso, uma solução ótima, entendeu? Porque a gente já traz tudo já pronto ali. Então, e é muito gostoso de fazer, né? Eu gosto muito, gosto muito de viajar. Você curte. Eu gosto muito de viajar, eu gosto dessa produção. Esse vai ser muito legal também, a gente tá numa expectativa muito grande. A gente já traz todas as referências, o que a gente vai fazer, todos os vídeos. Não é uma coisa, vamos chegar lá, a gente vai ver o que vai fazer. Não. Já leva tudo pronto. Já é tudo pronto. Então, vídeo 1, cena 1, cena 2, cena 3, esse é o primeiro Reels, esse é o segundo Reels. Então, a gente trazer essa experiência. Porque os hotéis hoje, falando da hotelaria em si, os hotéis, eles mostram o espaço, né? Sim. Mas a experiência? Hoje... Que é o que as pessoas buscam hoje, a experiência. Exatamente. Mostrar que lá é bonito, legal. Mas qual vai ser a experiência? Eu tenho que trazer o desejo. Eu tenho que fazer a pessoa parar naquele vídeo ali, ver várias vezes e compartilhar com um amigo. E não é fácil fazer isso. Você tem que despertar o desejo, né? O famoso sexy. Tem que ser sexy. O sexy não é ser o vulgar, nem mostrar nada. Mas o sexy é trazer esse desejo. Então, essa proposta que a gente está vendo, essa nova proposta, na verdade, que a gente está trazendo. E já esperem ver coisas bem legais. Nós todos vamos nos desafiar para trazer coisas novas. E você vai ter que voltar aqui de novo. Vou ter que voltar aqui de novo e mostrar. O cantinho novo que vai ter. É verdade. E aí a gente vai fazer ao vivo, eu acho, né? Então, eu vim pensando nisso, menina. Eu acho que a gente tem que fazer eu acho que precisa fazer um ao vivo. Precisa. Nós vamos fazer um ao vivo. Vai ser legal esse ao vivo, hein? Eu acho. Pra gente encerrar esse primeiro, sim. Eu quero saber de você o seguinte: o que você sabe hoje que você gostaria de saber lá atrás, quando você começou? O que mudaria? O que eu sei hoje? O que mudaria? Nossa, é difícil essa pergunta. Eu acho que vai dar certo. Que
que é uma profissão que ela é muito além do tirar fotos. Ela é... Na verdade, eu acho que é a segurança de ser quem eu sou e poder passar isso pro outro. E conseguir, de alguma forma, transformar a vida do outro, com propriedade, sabe? Saber desse poder. Porque lá atrás eu não sabia. Eu tava perdida ali, né? O que eu vou fazer? Eu sei que tá transformando, mas eu tô insegura. Mas eu acho que se eu tivesse essa segurança lá atrás... Apesar que eu sou muito grata, eu acho que eu me tornei hoje quem eu sou por conta disso. Uhum. Se eu não fosse uma pessoa tão insegura e buscando essa segurança de quem eu sou, eu não teria chegado até aqui. Mas se eu soubesse isso lá atrás, com a minha cabeça de hoje, talvez, né, teria alcançado mais pessoas, né, transformado a vida de mais pessoas. Que legal. Adorei bater esse papo com você. Também, adorei. Por mim, eu ficava aqui, ó. Eu também, olha. Tem tantos assuntos. Quando a gente fizer ao vivo, vai ser umas 6 horas, né? Nossa, verdade. Apesar que podcast tem 2, 3 horas aí, tranquilamente, né? Então, eu já tô ansiosa pra isso. Adorei, viu? Foi muito bom receber você. Também adorei. Nossa aguinha, muito bom. Adorei.